Estamos testando o som, no ambiente está muito bom. E pela internet, como está? Eu vou falando um pouquinho que é para testar. Como está na internet, Valéria, Vitória? Estamos dentro do horário, está tudo tranquilo. Aqueles ajustes precisos. Uma fisioterapeuta e uma publicitária cuidando da transmissão, tá vendo? É isso. Depois fala que não tem milagre. Depois esses espíritas falam que não tem milagre. Calma que vai dar certo, gente. Enquanto isso, nós podemos chegar também. Como estamos? Estamos bem? Ainda não? Agora sim. Então vamos lá. Nós vamos dar início então aos nossos trabalhos. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Que possamos chegar mentalmente também à nossa casa, formando essa sintonia, essa conexão, para que possamos aproveitar a noite de hoje. Nós vamos pedir para a Sene fazer a oração de abertura. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de iniciarmos o estudo dessa noite, vamos fazer a prece. Elevemos então nossos pensamentos ao alto, pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais que nos assistem, agradecendo a Deus, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos. Agradecer pela oportunidade dessa existência, onde sempre aprendemos, nos aprimoramos e evoluímos constantemente. Vamos também pedir o amparo e a proteção de todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, ao nosso mentor pessoal, que nos acompanham, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, com sua pureza, trazendo sempre a nós a cura dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Peçamos também que possamos ter o amparo do nosso patrono, Eurípides Barçanuvo, e juntos vamos assimilar todo o conteúdo hoje aqui ensinado, para que possamos colocar em prática. Mas antes, deixemos lá fora todas as nossas preocupações, nossas dores, lamentos. Vamos nos abastecer desse manancial que é o Evangelho. E juntos com Jesus, façamos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E nesse momento, amparados por todos os nossos amigos espirituais, todos os trabalhadores dessa casa, em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por iniciados nossos estudos. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar sequência à leitura do capítulo 15, lendo os itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno,
mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados, sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar, e cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito, da posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir, e que perpetuaria a animosidade. Que assim seja. Uma vez mais, boa noite a todos e todas. Eu fico pensando assim, né? Graças a Deus, nós estamos reunidos uma vez mais em nome de Jesus. Eu fico pensando, onde que esse povo estava com a cabeça quando Jesus sofreu tanto o preconceito daquelas seitas mais radicais do judaísmo, né? De dizer que não, você veio, você está condenando a lei de Moisés, com essa história de perdoar 70 vezes, 7 vezes, você está amolecendo o caráter da juventude judaica, que é da vingança, que é do olho por olho, dente por dente. Então, várias vezes, aqueles mais radicais fanáticos do judaísmo diziam que Jesus era um subvertor, né? Que ele vinha subverter a lei de Moisés, que ele vinha causar um caos social. E Jesus de Nazaré diz o seguinte, então vamos parar de discutir. É o seguinte, você reconhece a árvore pelo fruto que ela dá. Uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. Então, Jesus de Nazaré estabelece um princípio. Aí, sucedendo-se a ele numa disputa pavorosa pelo poder, quando, então, no século V, o cristianismo virou a religião oficial, essas pessoas simplesmente ignoraram o que Jesus disse, o que os evangelhos disseram, para dizer que fora da igreja não há salvação. Né? Foram tantas vezes que eu falei isso aqui, Jesus nunca disse isso.
Jesus nunca disse isso. O que ele disse foi: reconhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se nós estamos numa doutrina que cultiva o perdão, que cultiva a paz, que combate o preconceito, que enfrenta o preconceito, e se o fruto disso é uma harmonização ao invés de uma polarização, porque a hora que eu digo eu sou dono da verdade, pronto, está estabelecido o sectarismo, o fanatismo. E a hora que um grupo levanta a mão e diz nós somos os donos da verdade, desculpa, não é assim que Jesus procedeu, nós somos cristãos. Então nós vamos agir conforme Jesus procedeu e, aliás, dá um trabalho, hein, gente? Meu Pai amado. Eu faço de vez em quando um agradecimento especial a Maria de Nazaré e a José, porque quando Herodes mandou cortar a cabeça de todo menino com menos de 2 anos, vocês imaginam o que é isso? Maria e José já era de idade, ela menina. As meninas na Palestina antigamente, até hoje é assim, né, eram prometidas ao marido antes da puberdade. Olha a diferença de cultura, olha como o mundo nesse aspecto evoluiu muito, né? Ela foi prometida a José antes da puberdade. E eles tiveram a energia de montar no lombo de um burrinho e viajar 6 dias, 400 quilômetros para fugir do Herodes. Você acabou de dar à luz, teu filho está com alguns meses, né? Manjedoura é onde os animais manjam, né? Do manjare, onde se servia, onde se colocava a comida dos animais. Ele nasceu. Vem uma ordem de um psicopata que ocupava o poder, que apodreceu no poder aos 70 anos de idade, mas ele deu uma ordem. O que Maria fez com José? Meu filho, pelo amor de Deus. Montaram num lombo do burro e 6 dias, André, 400 quilômetros no lombo de um burro. Dá para a gente nunca mais reclamar de ter que ir ali e voltar de carro, de ônibus, certo? Tudo bem? Ir para Santos e voltar de busão? Tranquilo. 6 dias no lombo de um jegue, de um jumentinho, para salvar a vida do filho, inspirados, evidentemente, pelos profetas que profetizaram a vinda do Messias, mas Israel tinha, ou vamos dizer, o judaísmo tinha outra visão, que era alguém que viria com o poder bélico, né? O Messias veio anunciar a transformação íntima, porque quando nós nos transformamos intimamente, nós podemos enfrentar muitas dificuldades nas circunstâncias, mas em essência nós estamos bem. A própria humildade de João Batista, ao reconhecer ele como profeta já, né, ele era extravagante, ele usava umas roupas diferentes, mas ele já vinha com alguns dos discípulos que passaram a acompanhar Jesus, dizendo, eu não presto para arramar a sandália dele, desse que está para vir. Eu não tenho tamanho para isso. E mesmo a humildade de Jesus em se permitir batizar por João Batista. Porque naquela época o batizado era para quem estava sendo convertido, era para os hereges. João Batista que inicia um batismo que os espíritas entendem como verdadeiro, que é a conscientização e a conversão. Porque o ritual, tantos psicopatas no mundo que foram batizados em pias batismais e, né? Até o seu Papa tem um texto sobre isso que eu estou falando aqui. Assim sendo, gratos a Maria e José, que fizeram esse esforço de preservar o nosso Messias, que viria na infância muito pouquinho, né? Tem uma passagem dos evangelhos que mostra ele com 12 anos, na festa de Páscoa. Maria e José se retiraram e ele não acompanharam Jesus, foram procurar que nem louco onde ele estava, e ele estava no templo conversando com os iniciados do judaísmo.
Uma passagem, só tem essa versão, essa menção quando ele tinha 12 anos, depois já vem a fase adulta, o início do ministério dele no ano 30. Então, se Jesus de Nazaré, com todo esse esforço, vem e diz, reconhece-se a árvore pelo fruto, que história é essa de ficar dizendo fora da igreja não há salvação? Né? Porque em seguida Jesus, Pedro, na sua epístola, vem e diz numa discussão que ninguém tem a pretensão da verdade na interpretação das Escrituras. Mas em nome do poder, tem gente que promove a guerra, certo? E não importa o que Jesus disse, diziam a Santa Inquisição, importa o que eu estou dizendo. Repito o que disse segunda-feira passada, Joana d'Arc foi queimada. Galileu não foi porque, beleza, a Terra, você vai negar para não morrer queimado que a Terra não gira em torno do Sol, que é o Sol que gira em torno da Terra. Ele fala, tá bom, quero voltar para casa, ver meus filhos, minha família, né? Eu vou abjurar. Mas dizem que ele cochichou assim, né? Mas que gira, gira, né? Ele resgata o trabalho do Nicolau Copérnico, de que a teoria do heliocentrismo, de que o Sol, a Terra gira em torno do Sol, não só o Sol, como os planetas do sistema solar, e o sistema solar gira na nossa Via Láctea. E, evidentemente, a Via Láctea está também em movimento. Olha como a vida é movimento, né? A vida é movimento, assim como nós, viu, gente? Precisa tomar cuidado com a história do sedentarismo, porque o corpo humano não foi feito para isso. Nós somos movimento, a vida é movimento, né? Então, para vocês terem uma ideia de quando houve o Big Bang, há 5 bilhões de anos, o nosso sistema solar ele deu apenas 4 voltas na nossa Via Láctea. Porque ele dá uma volta a cada 230 milhões de anos. É difícil entrar na cabeça da gente esses números, né? E aí, como o assunto agora aqui é fora da verdade, não há salvação, né? Porque ele fala fora da igreja, não há salvação, já discutimos. Fora da verdade, não há salvação. Qual a verdade? O que é verdade? É o reflexo da realidade. Tá, mas como eu percebo a realidade? Mas nós temos alguns princípios, alguns deles revelados por o nosso estimado Jesus de Nazaré, que nós temos como verdade. Então, por exemplo, a cada um será dado segundo suas obras. Isso é um princípio filosófico do cristianismo. Na nossa opinião dos espíritas, Jesus está revelando uma lei universal. O trabalho. O que existe sem trabalho? Aliás, nada resiste ao trabalho. Absolutamente nada resiste ao trabalho. E aí nós vamos então afastando os fanáticos, o sectarismo, a polarização, para voltar a uma questão fundamental que é a da fé. Que é fundamental. Reparem que alguém que diga assim, eu não acredito em Deus. Mas é nesse Deus do sectarismo, não é nesse Deus dos princípios universais que Jesus trouxe. Da fraternidade. Onde está a questão da fraternidade? Estudamos segunda-feira passada a parábola do bom samaritano, o que foi assaltado, estrupiado e foi socorrido. Aquilo é um exemplo de fraternidade. Porque mais que caridade, ele viu no outro um irmão. E todos somos irmãos, ninguém aqui é filho de outra coisa. Ao fazer algo para você, eu estou agradando o coração do Pai. Que bom, né? E quando eu estou desagradando, eu não preciso dar exemplo, né? É o oposto daquilo que Jesus recomenda. Então é evidente que quando estamos em desalinho com as orientações do Mestre, nós estamos desagradando ao Pai. E estamos nos afastando, como fez o filho pródigo, que pegou a parte na herança e deu no pé. Nós, no sentido de quando nos afastamos das orientações de Jesus, o melhor espelho que conhecemos das leis de Deus. Por Jesus nos aproximamos do Pai.
paizinho, né, que ele chamava Abba, em aramaico. Então nós nos aproximamos do Pai e nós nos afastamos do Pai. Quando nós não perdoamos, bendiga aquele que te calunia. Quando eu faço o contrário, eu me afasto ou me aproximo? Percebe que o bem é, antes de tudo, no nosso atual estágio evolutivo, um ato de inteligência? Já repararam quando alguém fala assim, mas eu não aguentei, foi mais forte que eu. Perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Né? Foi mais forte que eu. Falei mesmo. Tá. Mas a lei revelada, o princípio, muito longe de ser um dogma, o princípio revelado por Jesus de Nazaré é: bendizei aquele que te calunia, orai por aquele que te persegue, ama o teu inimigo, ofereça outra face. Vai pela porta estreita. Então, esse esforço que estamos fazendo de nos alinhar a esses princípios, nos afastam, graças a Deus e a Jesus de Nazaré, do sectarismo, dos dogmas, do fanatismo, da polarização. Porque nós precisamos da fé para avançar. Não foi à toa que Jesus repetiu várias vezes: a tua fé te salvou. Ele disse isso, a tua fé te salvou. Mas é a fé no reconhecimento de que somos filhos de Deus, somos irmãos, e a fraternidade é o caminho, sem exceção. E que, como exposto na parábola do bom samaritano, não vale nada, ou pouco importa, o saldo no banco, o sobrenome, os títulos, a atitude. O Zé Ninguém teve atitude. O senhor fulano de tal não teve atitude. Segundo o estimado professor Jesus de Nazaré, ele é aquele que agiu em benefício do próximo. E o princípio universal é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é? No segunda-feira retrasada, o maior mandamento: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo como a nós mesmos significa reconhecer que o outro também falha, que o outro é destinatário das nossas melhores considerações quando alguma dúvida houver. Ah, mas eu não tenho dúvida. A Sene me prejudicou. Quanto? Problema dela, porque eu também sou pecador e eu peço perdão. Então ela que se entenda com o Papai do Céu, o nosso estimado Papai do Céu. Né? Porque quanto pior, pior, né? Quanto pior, melhor. Significa que há um afastamento maior. E nós estamos aqui numa luta íntima pela aproximação. E aí, gente, uma coisa muito importante de lembrarmos, aquele outro princípio universal, revelado na parábola dos talentos, que a gente sempre repete aqui. O reino do céu se assemelha a um senhor que, partindo de viagem, deixou 5 talentos com um servo, 3 com um com o outro. Voltando, foi tomar contas, o que fez, tinha 5, fez mais 5, 3 mais 3, e com medo, escondeu. Deixa eu devolver o óculos da Sene, senão ela não enxerga, eu também não. Um problema de vaidade. Vaidade. Não é só DNA. Data de nascimento antigo. Ele escondeu e devolveu. E vocês vão me lembrar aqui que fala o texto depois? Vai, Rolando Lera. Amado mestre, foi severamente castigado. Mas ele devolveu. Então, mas o que Jesus está revelando? Que a lei é multiplicar. Então nós temos que fazer um exame de consciência para ter muita convicção dos talentos que temos, para a vibração da gratidão. Gente, para pensar o que é ter discernimento. A capacidade de escutar, de contra-argumentar respeitosamente e escutar uma outra colocação. Fora da verdade não há salvação? Não, é fora da caridade não há salvação.
E ouvir é uma caridade para com a gente, porque não somos donos da verdade. Não sabemos absolutamente nada. Tudo sei que nada sei. Não é isso o princípio socrático? Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. E não é verdade? O Copérnico não tinha, e o Galileu não tinha conseguido, já conseguiram entender que a Terra girava em torno do Sol. Mas havia um sistema planetário. Imagina o que era isso, gente. Há tantos séculos atrás. E entender que nós somos um Sol de 200 bilhões da Via Láctea, que por sua vez é uma das 200 bilhões de galáxias do universo conhecido. Porque quem vai pôr um ponto final? E que a gente só deu 4 voltas no universo conhecido, a nossa galáxia, aliás, nosso sistema solar, em torno da nossa galáxia, 230 milhões de anos. É número que a gente nem consegue entender, né? Mas tudo bem, a gente entendendo esses 1.300 anos, quando os judeus deixaram a escravidão no Egito, a vinda de Jesus, a reencarnação de Elias como João Batista. Tá certo? Anunciado por Isaías que ele viria. A nós basta a revelação e, evidentemente, que vamos continuar estudando. Porque, do contrário, a gente vai se achar amanhã. Não, então eu tenho esse entendimento. Não, nós temos que ver na prática. A fé é imprescindível, mas é imprescindível que seja operante, como ensina o nosso Chico Xavier, como ensinou Francisco de Assis, como ensinou Teresa de Ávila, né? A fé daqueles que vão a campo trabalhar. E nós estamos a campo trabalhando. Está tudo bem com relação a isso. Esse reencarne difícil, essa combinação da nossa genética espiritual com a genética dos genitores, para que tenhamos esse corpo físico no exercício do nosso planejamento reencarnatório, na aquisição da experiência que Jesus deu o nome tesouro no céu. Porque não é verdade? A maturidade, o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. Isso é o tesouro no céu, é a maturidade. E estamos aqui ralando, esfolando, né? Por isso que não acreditamos em anjo, nem em arcanjo, que segundo a teologia convencional são criaturas feitas perfeitas. Se eu pego Deus com essa história de fazer uns perfeitos, eu tendo que ter a paciência que eu tenho com a Sene, com a Rosa, com a Isildinha, com essa máscara. Tá muito bem, Isildinha. Proteção, isso mesmo. Se cuida. Aquela moça desencarnou com 46 anos, gente, essa semana, com dengue. 46 ou 42? 42, foi na UPA, falaram que ela estava bem. Hemorragia interna, né? Aquela brincadeira séria que eu faço aqui, se a gente acha que vai desencarnar essa semana, toda semana tem um que não acha e bate as botas, gente. Está olhando feio por quê, Orieide? Você tem medo? Eu faço uma brincadeira séria aqui, vocês lembram, né, gente? Mas por que é importante nós fazermos isso? Porque aí o povo vem chorar na orelha da Isildinha aqui na sessão mediúnica, por que não perdoou? Né? Por que não pediu perdão? Porque está lá consciencialmente sofrendo e volta para atormentar, puxar o pé do Giba, que se trabalhou o dia inteiro para vender farinha e quer dormir à noite, mas está lá o espírito apertando o pé dele, porque ele não pediu perdão. Oh, perdão, Giba, pelo amor de Deus, estou sofrendo aqui na espiritualidade. É uma brincadeira séria, hein, pessoal? Bom, quem tiver sentado, os espíritos que estão sentados aí também, eles se acomodam ao lado de vocês, tá? Tá em medo também, Arite? Porque eles são convidados à nossa reunião, gente, porque muitos precisam dessa voz mecânica para ter contato com o Evangelho. É por essa razão que nós lemos o Evangelho em voz alta no Evangelho no Lar, mas que não pode se transformar numa sessão mediúnica. O Evangelho no Lar é um momento de diálogo com a família ou com os espíritos que porventura estejam no nosso lar indevidamente, porque em casa é lugar de gente encarnado,
Mas se eventualmente fizermos alguma sintonia, vamos fazer o evangelho no lar e dialogar, pedindo que a espiritualidade encaminhe os irmãos e irmãs desencarnados para os trabalhos no campo da espiritualidade, para que possam um dia ter experiência, a oportunidade que nós estamos tendo, de vir aqui se esfolar, ralar, mas extrair dessa experiência intensa como reencarnados o tesouro no céu, a maturidade, a evolução passo a passo. Tudo bem? Então é isso. Não existe fora da igreja não há salvação, não existe fora da verdade não há salvação, existe fora da caridade não há salvação, existe fraternidade, existe perdoar 70 vezes, 7 vezes, existe o fruto que a árvore dá. Porque aí não tem discussão, né? Fulano fala mal da gente, mas o rastro é bom. E aí? Deixa falar, né? Se entenda com o papai do céu, porque a gente também erra e pede a oportunidade de continuar aqui, né, com a lucidez, trabalhando o nosso discernimento um pouquinho por dia, aprendendo com a diversidade. Né? Graças a Deus reencarnamos em meio à diversidade, em meio à adversidade, notadamente no Brasil, um país tão diverso, tão miscigenado. Que oportunidade divina nós temos de progredir, porque o contato com a diversidade é o que acelera o nosso desenvolvimento, né? Na homogeneidade, você vai oferecer outra face para quem? Está tudo bem? Né? É na diversidade e na adversidade que a gente cresce. Então sejamos gratos a isso. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Então, sob a coordenação da Sene, eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes, o nosso Léo ao piano. Nós vamos aproveitar esses minutos para mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, nós suplicamos, em nome de Jesus de Nazaré, dos benfeitores que intercederam em favor da nossa reencarnação, dos benfeitores espirituais que colhem dos mananciais infinitos do amor de Deus os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Que esses recursos possam cooperar na harmonização dos nossos lares, na restauração do nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual. E é esse exercício que estamos fazendo agora, pelo espelho do pensamento, pela força da fé e da oração. Vamos para o passe.